Luigi Mangione, acusado de atacar o CEO da United Healthcare nos Estados Unidos, não vai sofrer pena de morte se for condenado. A decisão vem um dia depois de um agente federal, com muitas aspas aí, tentar liberar Luigi da prisão. Quem vai contar essa história pra gente é a Bruna Bufara, aqui no Plantão do Meteoro. Bruna, vamos lá. Então, Mangione, pelo menos prisão, pena de morte não vai ser. Pena de morte não vai ser, e a reviravolta para isso, a reviravolta jurídica o, é a cereja do topo do bolo. Porque para juíza, para Margaret Garnett, definir o arquivamento dessas duas acusações, que eram as que poderiam levar à pena de morte, ela teve que falar se aquilo era ou não violento. E aí ela fala que foi violento, mas logo depois ela fala que não é violento para eliminar as acusações. Então é um jogo jurídico bizarríssimo, digno apenas do juridiquês norte-americano. Mas tudo bem, chegaremos lá. Vamos para a Rolling Stone, que fez a melhor tradução, pessoal, desse documento jurídico para português. Então vamos começar aí com os updates de Luigi Mangione. A gente tem aí, não sei se vocês estão familiarizados com a foto de Luigi Mangione, honestamente, ícone da internet, Luigi Mangione, simplesmente. Vamos lá. Réu de 27 anos, acusado do assassinato do CEO da United Healthcare, Brian Thompson, enfrenta uma pena máxima de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Essa notícia, pessoal, neste momento, é fresquinha. Luigi Mangione compareceu ao Tribunal Federal de Nova York, em Manhattan, onde a juíza federal Margaret Garnett anunciou o arquivamento de 2 acusações. Ele é acusado de 4, tá? Ela liberou ele de 2. Homicídio, que elimina a possibilidade de pena de morte contra Mangione no processo federal. Mangione está enfrentando acusações em tribunais federais e estaduais de Nova York por supostamente ter assassinado, ele não é definidamente aí, né? Definidamente assassino, de assassinato do Brian Thompson. As 4 acusações federais contra ele incluem 2 acusações de perseguição, homicídio com uso de arma de fogo e porte ilegal de arma de fogo. A acusação de homicídio com uso de arma de fogo prevê pena de morte. A defesa de Mangione argumentou que as acusações de perseguição não atendem requisitos legais para ser um crime violento. A juíza, tá errado aqui, não é o juiz, é a juíza. A juíza Garnett, conforme a decisão da manhã, concordou. Agora restam apenas 2 acusações de perseguição em seu processo federal. Mangione enfrenta a pena máxima de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Ele não enfrenta a pena de morte em nenhum dos outros processos. Luigi Mangione se declarou inocente em todas as acusações, incluindo porte de armas e falsificação, no Tribunal da Pensilvânia, onde ele foi preso lá, para quem lembra, no McDonald's em Altoona, em dezembro de 2024. Ele foi indiciado em um tribunal federal em 2025 e ali o governo dos Estados Unidos notificou que buscaria a pena de morte. Então, desde então, a defesa e a acusação estão apresentando diversos documentos questionando se a acusação de pena de morte deveria ou não ser rejeitada. O caso seguirá para julgamento nas acusações 1 e 2, que imputam ao réu a responsabilidade da morte de Brian Thompson, com base em 2 leis federais de perseguição, escreveu Garnett em sua decisão. Ela acrescenta que, embora ninguém possa questionar seriamente, essa parte aqui que é a parte mais curiosa, tá, da decisão dela. Embora ninguém possa questionar seriamente que as acusações contra Mangione constituam conduta criminosa violenta, elas não atendem aos requisitos legais para serem consideradas um crime de violência. Você entendeu? Isso é segundo a jurisprudência da Suprema Corte. As acusações 3 e 4 envolvem perseguição em viagens e perseguição cibernética, que, segundo Garnett, podem ocorrer sem o uso, tentativa de uso ou ameaça de uso de força física. Se houver pelo menos um caso de perseguição que não envolva força, os crimes de perseguição não podem ser considerados crimes de violência, mesmo que o ato específico envolva um ato violento.
Eu não vou fazer de conta que entendi, mas acho que isso é bom pro Mangione. Exatamente. Para mim, isso aqui lê-se como a juíza realmente não queria que ele enfrentasse pena de morte. A última pena de morte aí de Nova York, gente, foi dos anos 60. Muito, muito fora de Nova York, que é tradicionalmente progressista, aceitar e acatar um pedido desses, tá? Mas, além dessas acusações, a gente tinha ali a questão da mochila, né? Porque a questão da mochila estava muito em questão se ela seria ou não admitida como prova no caso, porque ao apreenderem a mochila do Mangione, eles não tinham um mandato para isso, a polícia. Então, a polícia simplesmente pegou a mochila do Mangione sem ter um mandato para isto. A juíza decidiu que sim, a mochila vai ser admitida como prova no tribunal, e a justificativa para isso que ela deu é que não importava se eles teriam um mandato ou não. Em alguma hora, eles teriam pego a mochila e o que estivesse dentro seria usado como prova. Então, para isso, ela deixou ali a decisão da mochila ser utilizada. Aí, essa questão que a gente tem, a gente pode até pular a notícia aí da BBC, só que nem precisa abrir essa, vamos direto pro G1 daqui a pouco. Mas essa questão, esse pulo que a juíza dá para dizer que ninguém pode questionar seriamente que a conduta criminosa violenta, mas que não atende um requisito legal para ser considerado um crime de violência, segundo a jurisprudência da Suprema Corte, para mim, isso é a juíza pondo o pé dela de falar que não é porque a Suprema Corte de agora está querendo que ele sofra uma pena de morte, essa Suprema Corte que é trumpista, essa Suprema Corte que é conservadoríssima, não é porque essa Suprema Corte está querendo que eu vou aceitar. Então, essa decisão é um pulo em que ela fala que, na opinião dela, é violento, mas que, segundo ali a jurisprudência atual, não é. E é isso. Mas, enfim, no meio disso tudo, gente, enquanto tá tudo isso aí rolando, um dia antes, tentaram libertar Luigi Mangione da prisão. Um homem de Minnesota, um homem simplesmente chegou na prisão de Nova York, que o Luigi Mangione está preso, chegou se fingindo ser um agente do FBI, um garfo de churrasco e um cortador de pizza, adicionalmente um sonho, e tentou liberar o Luigi Mangione da prisão. O cara me chegou, pessoal, sim, com um garfo, um cortador de pizza e falou: eu vim aqui liberar o Luigi Mangione. Não é possível. Sim, é possível. Não, juro, tem coisas assim que não tem como, sério. Ainda, esse cara estava com os próprios documentos. Gente, sério, coitado. A gente pode até tirar a notícia do G1, a gente pode ir direto pro tweet que mostra exatamente os itens que este rapaz sonhador, ele tinha apenas um sonho. Vocês não podem falar que o sonho americano morreu, o sonho americano está vivíssimo. Ele chegou com o documento, um garfo e um cortador de pizza. E aí as pessoas estão se perguntando ali, né? Tem até o comentário ali embaixo, tipo, gente, o que é isso? Ele tá tentando preparar o Luigi Mangione para comer uma refeição italiana? Não sabemos. O que sabemos é que ele tentou, de fato, ele chegou, ele falou que ele era um agente do FBI, que ele tinha um mandato para soltar o Luigi Mangione, e ele tentou soltar o Luigi Mangione. Ele fez mais do que você, caro espectador. Ele foi lá e ele tentou liberar o Luigi Mangione. Ele estava trabalhando numa pizzaria no Bronx, e aí ele simplesmente decidiu, né, soltar o Luigi Mangione. Bom, resumo da história: Luigi Mangione não poderá ser condenado à pena de morte. Ele ainda está tendo 2 acusações que ele terá que lidar, que ele terá que ser acusado para, mas ele não vai sofrer a pena de morte, isso já foi definido, e na decisão a juíza deixou bem claro que ela não quer acatar a decisão da Suprema Corte sem ter uma jurisprudência necessária e clara sobre o assunto. Eu ainda acho que o caso de terem admitido a mochila, eu acho desnecessário, porque além deles não terem um mandato, né, eles mexeram
na mochila antes de guardar e levar para evidências. Então, não se sabe o que eles fizeram, né, os policiais, depois que eles pegaram a mochila sem o mandato. Então, a juíza aí negou a pena de morte, mas aceitou a mochila como prova. Veremos agora as próximas cenas, Sophie, de Luigi Mangione. Pois é, Bruna. Realmente é um caso bastante interessante porque é perfeitamente compreensível o porquê que a Suprema Corte quer a pena de morte para ele. Tem muitos casos de assassinato acontecendo nos Estados Unidos, por que esse caso específico mereceria a pena de morte? Pela mensagem que ele passou. Vamos lembrar, quando aconteceu, muita gente olhou e falou: pera, esse cara matou supostamente, né? Matou um CEO de um plano de saúde? Que bom, façam mais, sabe? Eles ficaram com medo, um medo real de que isso fosse uma fagulha de algo que pudesse se espalhar pro resto do país. Então, quando a gente vê um caso desses, eles precisavam mandar uma mensagem tão séria para o público quanto a que o próprio Mangione, ou quem quer que tenha sido que tenha assassinado, vamos lembrar, ele ainda não foi condenado, quando o assassino do Brian Thompson, a mensagem tinha que ser tão forte quanto. E basicamente essa juíza chegou e disse: não, vocês não podem. Então eu acho que é uma coisa positiva. Não porque eu defendo assassinato de bilionários. Nunca faria isso. Mas porque eu não defendo a pena de morte. Nós queremos apenas a paz. Né? Exatamente. Agora, vamos ver, porque se por um lado... Exatamente. Se por um lado a gente não teve aí essa condenação à pena de morte, por outro lado, isso não quer dizer que o Luigi Mangione vai ser liberado. Então é uma meia boa notícia. Ficamos por aqui, Bruna. Acho que a Bruna travou de novo. Pessoal que está assistindo ao vivo, a gente já volta a dar um tchauzinho aqui para vocês.